E aí, fião? Domingão, escutando Johann Sebastian Bach. Pra variar agora, só na moral. Não tem nada pra fazer, né? Só uns trocentos pacotes de prova pra corrigir, nota pra passar, essa coisa. O professor não trabalha, como o pessoal pergunta sempre. O que você faz? Ah, só dá aula? É isso. Então, vou abaixar o som aí, vou tirar o som, porque senão vão me crucificar aí. E é o seguinte, filhão, rapidamente, Trump tem chance de retornar à presidência dos Estados Unidos? Muitas vezes o aluno faz essa pergunta pra gente, como se nós fôssemos, né, os gurus aí. Não somos gurus. Então, na realidade, aliás, quando o Trump foi eleito pela primeira vez, eu fui um dos primeiros a dizer que a possibilidade de chance de Trump ganhar era mínima. Ele disputava com Hillary Clinton, pô. Hillary Clinton, uma política de já muito tempo, ali conhecia bem os meandros da Casa Branca, do Pentágono, do Congresso americano, né? Foi primeira-dama por 8 anos e conhecia muito bem de política e perdeu. Os democratas perderam. E aí o pessoal ficou assustado, por quê? Porque ouviram apenas, para variar, né? Eles acham que os Estados Unidos é a região dos Grandes Lagos, Nordeste, Califórnia e Flórida, e o resto não existe. Mas então isso fez a prepotência dos democratas, né, falir, até porque nos Estados Unidos nós temos 2 vídeos onde nós explicamos como é feita a eleição norte-americana. É só você procurar aí, colocar, vou imitar o Leandro Twin, Guerrilha de Educação mais tema, Guerrilha de Educação mais eleições norte-americanas, que você encontra aí no nosso vídeo. Até é só garimpar aí, filho, fazer o garimpo aí da coisa. Então, Trump, quando ele assumiu o poder, eu me lembro que as revistas da época traziam assim, Furacão Trump. E ele representa muitos valores norte-americanos tradicionais, família, trabalho, propriedade, aquela coisa toda. E o meio oeste é muito pródigo nesses valores. Então o pessoal esquece que os Estados Unidos tem o interior, assim como o Brasil, na época que o Bolsonaro foi eleito, achava que era só capital e aí esqueceu-se do interior. Então isso aí serviu para alertar muitos que você deve fazer, o governo deve ir realmente em situações, ter capilaridade para adentrar em algumas situações. Mas vamos lá. Quando o Trump entra no poder, ele consegue entrar no poder, ele é antiglobalista, assim como o próprio Putin, Xi Jinping não, mas o Putin e o Trump são antiglobalistas. E eles vão liderar essa cruzada antiglobal. E aí o pessoal fala de Putin e o Trump são amigos. Meu filho, cai no mundo real. Político não é amigo de ninguém. Ponto. Até, aliás, se você já conversou com um político, você vê como é que ele conversa com você. Ele não olha para os seus olhos. Ele olha por cima dos seus ombros, ele desvia a cabeça, ele olha para o chão, como se você estivesse incomodando quando para. Quase todo político é assim. Tá? Ele não olha nos seus olhos, porque, né, já diria o grande poeta, que eu não sei quem, que os olhos são os espelhos da alma. Então ele fica sem graça, ele desvia, fala que tem que fazer. É assim que funciona o mundo, filho. Eu vou fazer o quê? Você quer que eu faça o quê? Que eu seja o Thanos? Não tá para ser. Então o Trump, ele representa toda aquela questão do meio oeste, conseguiu ficar 4 anos no poder. E ele fez algumas coisas que abalaram ali. Primeiro, ele ia retirar os Estados Unidos da OTAN, falando que a OTAN só dava gastos. E realmente, a OTAN é responsável por essa lambança. Você pega as revistas aí, geralmente, Veja, Isto É, o Putin é maldoso. Mas você não assiste os nossos vídeos, por exemplo, onde nós falamos dos acordos que existiram entre a União Europeia, OTAN e Rússia. Acordos até verbais de não ultrapassar, para chamar os ex-países que faziam parte da União Soviética, à exceção das repúblicas bálticas. Mas você não, você vai, o jornalista coloca e você repete como um clichê. É isso que às vezes, né, você fica jogando, por isso que é guerrilha da educação, você dá um tiro para nada. Então, o Zelensky aproveitou disso e estão aí os americanos vendendo, os europeus também, aí o Putin é o vilão. Já vi na Rede Globo de televisão os caras falam, o Putin é o vilão. Que vilão, filho? Que vilão? Numa guerra não existe vilão nem mocinho. Depende do lado que você tá.
Para muitos ali, essa questão de vilão e mocinho é muito relativo. Quando Saddam Hussein, quando o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos em 2003, que faz 20 anos, nós temos um vídeo sobre isso, os americanos são os arautos da liberdade. Na realidade, eles invadiram sem anuência da ONU. Tiraram o governo de Hussein, que virou o Iraque um caos. O Iraque hoje está um caos. Essa é a grande realidade. O Iraque dividido. Então, quer dizer, é aquela situação que você faz dos mocinhos. Você acha que está no maniqueísmo bem e mal, e não é assim. Não é assim que funciona o mundo, principalmente o mundo geopolítico. Não é? Mas qualquer um pode dar opinião. Né? Qualquer youtuber aí, ele lê jornal, ele dá opinião, vou fazer o quê? E aí, filho, é o seguinte, o Trump, ele chega, ele fala America's First, tenta retomar a industrialização norte-americana, fala para as indústrias voltarem lá para os Estados Unidos, e sabe que a mão de obra americana é cara. Só para você ter noção, quando as indústrias maquiladoras foram para o México, a mão de obra americana era 8 vezes mais cara, e os americanos têm culpa disso também. Porque eles exportaram suas indústrias para o México, né, para evitar a imigração ilegal, por causa de toda a guerra fiscal, né, a mão de obra mais barata, e para a China. Se a China hoje é o que é, graças aos Estados Unidos, porque as empresas americanas pegaram a mão de obra do sudeste da Ásia e da China, que é uma mão de obra cujo salário é baixíssimo pelos padrões norte-americanos, e aí agora o efeito colateral. Aliás, os Estados Unidos são cheios de efeitos colaterais. É só você ver Saddam Hussein, que foi um efeito colateral, temos um vídeo sobre isso. Osama Bin Laden, que é outro efeito colateral, temos um vídeo sobre isso também. E também, logicamente, a China, que foi outro efeito colateral, temos vídeos também falando sobre a China e esses efeitos colaterais. Então os americanos interferem, fazem a ingerência, os grupos fundamentalistas muçulmanos, efeito colateral da ingerência. Né? Entretanto, também os Estados Unidos não é o maldoso, não é o meu malvado favorito, é uma potência, velho. Assim como o Império Romano, assim como o Império Luso espanhol na época, o Império Britânico e etc., tem sempre um império que domina, tá? É só você pegar o Darth Vader lá, aquela coisa toda. Então o Trump tem grandes oportunidades. Aliás, vamos voltar aqui uma situação. Eu lembro-me muito bem quando, na época, a revista Veja, na época que tinha época, falaram, não sei o que, o Mahmoud Ahmadinejad no Irã agora cai, que não sei o que. Eles foram ouvir só em Teherã. O Irã é muito mais que Teherã. E o Ahmadinejad foi reeleito. Então você tem que ter muito cuidado também, além de ter cuidado com os youtubers que são às vezes lamentáveis quando eles dão política aí, qualquer Zé Ruela fala aí de geopolítica. E quando eu falo Zé Ruela, não estou me referindo aos professores que têm cursos aí, que são sérios, mas Zé Ruela mesmo, porque o cara, só porque ele tem um monte de seguidores, ele fala o que ele quer. Aliás, então, aí ele desconhece todo o processo geopolítico e aí o Ahmadinejad foi esquecendo o interior. Um país não é só a capital, não são só grandes cidades. Quando você vê a eleição, você tem que fazer uma análise muito grande. E a imprensa hoje, a grande imprensa com jornalistas muito mal qualificados. Não me vem com título, porque título, meu filho, não quer dizer absolutamente nada. Tem que ser o cara da guerrilha, o cara que vai em busca de informação. Quando você vê algumas reportagens, elas chegam a ser realmente terríveis. Quando você pega uma Rede Globo de televisão com aquelas repórteres que ficam na Europa, Putin é o vilão. Que vilão, filho, que vilão. Isso é questão geopolítica. Geopolítica não tem vilão nem mocinho, eu já falei isso para vocês. Então o Trump tem grande oportunidade, lembrando que o Joe Biden, né? O Joe Biden voltou os americanos para o Acordo de Paris, então, voltou para o Acordo de Paris. Aliás, só queria saber uma coisa aqui do pessoal da Geografia da USP, e tem muitos aí. Geografia, climatologia da USP, sempre ficaram com o pé atrás com o aquecimento global, mas hoje, com medo de ser cancelado, todo mundo fala a mesma coisa. Então vão reparando como é que o mainstream vai fazendo você. E aí, a ironia de negacionista. E aí você não pega os estudos sérios também que são feitos do outro lado. Estou colocando isso porque senão você fica muito robotizado, muito manietado, muito manipulado. A história tem vários lados e você tem que ler aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta para tirar as suas situações. Trump tem grandes chances de retornar desse mundo global, altamente polarizado. Biden faz um governo muito ruim,
Essa é a grande realidade também. O governo de Biden é um governo que deixa a desejar. Eu acompanho o governo dos Estados Unidos, meu pai, né, na época, desde Lyndon Johnson. Lyndon, estou sendo irônico, né? Porque sempre tem aquele infeliz que fala, não é Lyndon, é Lyndon. Tá, filho. Então, desde Lyndon Johnson, né? Na morte do Kennedy era muito pequeno. Então, desde Lyndon Johnson, e um dos piores que eu vi aqui, e acho que até pior que Gerald Ford, pior do que Jimmy Carter, foi o Joe Biden aí, que quer se reeleger. Mas vamos lá. E os democratas, em nome da liberdade, vão investir, acho que agora, 840 bilhões de dólares em armamento. O Trump também investiu muito, né? 740 bilhões, mas um gasto de mais de 100 bilhões de dólares. Fico pensando se 20% do gasto que se gasta em armamento hoje fosse voltado para a agricultura e para a saúde no planeta. Teríamos um planeta muito menos desigual, um planeta talvez com muito mais chances de paz e com doenças aí que pudessem ser curadas, né? Porque a indústria farmacêutica também, ela arrebenta a boca do balão, mas um dia a gente faz um vídeo sobre isso. Então, filhão, vamos acompanhando o bar aqui. Eu sei que pro padrão seu 11 minutos de vídeo é interminável, principalmente no vídeo que não é editado, de um velho de barba branca, né? Que é do interior do estado de São Paulo, da área 017, da Alta Noroeste, Fernandópolis, que põe a cara na guerrilha aí, mas ninguém vai ouvir mesmo. No máximo vai ser 30 ou 40 visualizações, aliás, provavelmente nem cheguem até aqui. Então, fião, tamo junto, já Elvis, acompanha o canal. Também, se não quiser acompanhar, tem coisa melhor pra acompanhar por aí, valeu? É nóis que heróis.